Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ivone e eu vim falar para vocês sobre a primeira papinha da minha filha, a Eduarda, a introdução alimentar. A Duda mamou só no peito até 6 meses, né? No caso, 6 meses e alguns 6 meses e 4 dias, porque eu esperei a gente ir na consulta para conversar com o pediatra, ele liberar tudo certinho para iniciar a introdução alimentar. Nesses 6 meses, ela ficou só no peito. A partir dos 3 meses mais ou menos, eu já dava água para ela, tá? Os profissionais eles falam que não tem necessidade de dar água e tudo, mas a intuição de mãe, eu quis dar, então eu achei que a água não ia prejudicar e aí eu optei por dar a água. Então ela mamava em mim e eu dava água para ela às vezes, né? Depois desses 6 meses, eu comecei com as papinhas. Na consulta, o pediatra ele me passou, me mostrou como que fazia, né? Cozinhava os vegetais só na água com os temperos, cebolinha, alho poró, as ervas que você preferir, né? E aí no finalzinho, depois que você amassar, aí você coloca um fiozinho de azeite, né? Então, foi assim que ele me orientou. Eu vou deixar para vocês da receita não. Essa no dia da consulta, ele me passou esse roteiro para eu seguir mais ou menos, sabe? De acordo com a Eduarda. Porque ela acordava cedinho, aí ela mamava. Vou deixar aqui, se vocês quiserem depois, dar um print só para ter noção mais ou menos da rotina, tá? Aí era assim. Ela 6 horas ela acordava, ela mamava. 8h30 era um suquinho de fruta, mais ou menos 50 ml, tá? Além do suquinho de fruta, ainda tinha uma frutinha amassada ou raspada. Isso no início, né? Porque ela começou a partir dos 6 meses. Então ela mamava 6 horas, 8h30 tinha a frutinha amassada, mais 50 ml de suco. Questão, vou falar para vocês. O suco eu não achei legal dar, sabe? Então, eu optava por dar só a fruta amassada e eu dava água. Por causa do... Porque suco, na verdade, você bate a fruta, ela perde as fibras e daí fica só aquele tanto de glicose. E eu acho que o benefício só da fruta, comendo a fruta, no caso raspada, era maior. Então eu optei por não dar o suco, mas o meu pediatra orientou a dar, tá? Então é assim. Você tem seu pediatra, tem um nutricionista, né? Se você prefere ir ao nutricionista, um nutripediatra no caso, é bom para isso. Mas assim, é um conjunto, entre os profissionais e o que a mãe considera correto, né? Então, assim, eu adequei para a rotina da Eduarda, orientação que eu achava correta e coisas que eu discordava, eu excluí, né? Não que o pediatra da Eduardo era ruim, não, senão não tinha ficado com ele. Ele era ótimo, eu passei por vários pediatras até chegar nesse, que é né, que é o que eu considerei melhor e que realmente ele orientava muitas coisas. Tanto que ele passou o roteiro certinho, ele me ensinou a fazer as papinhas. Nesse início, ele falou assim pra mim. Eu assustei, porque eu achei que ele ia liberar primeiro suquinho, frutinha, e só depois de um mês ele fosse liberar legumes, outras coisas. Mas não,
no dia da consulta, ele liberou tudo de uma vez. Aí eu assustei. Aí ele até me falou assim: não, mamãe, se você estiver receiosa, começa só com o suquinho, só com a frutinha. Aí depois você introduz legumes, essas coisas. Então eu realmente estava receiosa. E foi isso que eu fiz. Eu comecei com as frutinhas, com a água, e aí depois eu comecei com os legumes, né? Então a rotina da Duda era 6 horas mamava, 8h30 uma frutinha amassada com e água, no caso, porque eu não dava suquinho. Suquinho foi só nos primeiros dias, depois eu achei que realmente não era necessário. 11 horas era o papá de carne e vegetais. É o papá que eu falei pra vocês. Cozinha os vegetais certinho, não usa sal, tá? Eu fiquei até 1 ano sem colocar sal na comida da Duda. E açúcar ela também não consumiu nesse primeiro ano de vida, tá? Depois ela até consumiu açúcar e aí eu arrependi amargamente, porque hoje para tirar o açúcar é muito complicado. Hoje ela tá com 1 ano e 10 meses e eu arrependi muito de ter introduzido o açúcar na alimentação dela. Porque acontece que, como nós moramos no interior, mesmo quando nós morávamos em Goiânia, porque a gente ficou lá até 3 meses atrás, mais ou menos, que nós mudamos para o interior. Todo final de semana nós vínhamos pro interior. E então, assim, você vai pra casa de muito parente, a família do meu esposo é muito grande, e aí é muito complicado, porque tem muita comida e todo mundo quer dar, então não tem como você podar. Você consegue, no meu caso, em casa eu consigo colocar uma rotina mais certinha, mas quando a gente sai, não tem como, ela acaba consumindo. Então, e aí eu notei que depois que ela começou a consumir açúcar, Eduarda nunca tinha gripado. Ela gripou, teve uma série de coisas que eu achei que realmente pode ser que não, mas na minha cabeça foi por causa da introdução do açúcar, tá? Então, 6 horas o leite, voltando, 8h30 a frutinha, e aí 11 horas o papá de carne e vegetais. Depois, 4 horas ela mamava de novo. E aí depois, 16 horas, né? 4 horas da tarde. Depois, 18h30, tinha um papá de carne e vegetais. E 9 horas ela mamava de novo. Isso era uma coisa que era para ser seguido. No início, até chegar no almoço, eu consigo manter certinho até hoje, sabe? Mas depois não dá para seguir. A Duda ela mamava mais ou menos de 2 em 2 horas. Quando começou, mesmo com a introdução dos sólidos, ela ainda mamava. Ela mamou até 1 ano e 3 meses. Então, ela mamava o tempo todo, mesmo comendo frutinha. Depois ela queria mamar. Era livre demanda no caso. Mas a livre demanda que eu falo da Eduarda, eu conseguia cronometrar mais ou menos de 2 em 2 horas ela mamava, tá? O que aconteceu? Gente, ela ficou até 6 meses só no leite. Depois, com a introdução dos sólidos, ela continuou mamando em mim até 1 ano e 3 meses. Então, assim, quem puder amamentar, né, eu acho que é um ato divino. Você gera um ser, você poder nutrir esse ser. É uma coisa tão maravilhosa que tem que ter um ser lá em cima grandioso para justificar tudo isso. Não é, né? É divino. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Quem puder amamentar, né, que tem essa opção, graças a Deus eu tive, foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Então, assim, eu pude fazer isso pra ela até 1 ano e 3 meses. Eu queria ter feito até 2, mas não deu, porque daí com 1 ano e 3... Depois de 1 ano, o bebê começa a... Não sei, a minha começou a querer o peito o tempo todo. Toda hora ela queria peito. E assim, tava
na rua, em qualquer lugar, e aí eles já mexem, né? A Duda já dava uns passinhos, e aí chegava e puxava a blusa da gente. Então, assim, foi ficando complicado. E logo eu comecei a trabalhar, eu voltei a trabalhar com 1 ano e 3 meses, e aí ficou complicado, né? Porque daí ela mamava o tempo todo e não dava. Quando ela fez 1 aninho, eu conversei com o pediatra sobre o desmame, né? E daí ele me passou umas opções de leite. Ela não quis nenhum. Não quis. O que a bobona fez? Primeira opção, fui lá e comprei uma latona de 800 gramas. Cheguei em casa, a menina odiou o leite. Testei, nada. Comprei um outro leite. Aí comprei a lata menor, né? Ela também não gostou. E aí, por isso, eu ainda fiquei mais esse tempo amamentando. Depois, hoje, ela mama. Mas, como nós moramos no interior, então meu sogro manda leite lá da fazenda pra ela. E aí, ela mama o leite de lá, né? E ela mama bem pouquinho. Ela não gosta. Ela mama um pouquinho cedo, mais ou menos 30 ml cedo, a hora que ela acorda, e só antes de dormir, que é o mesmo tanto, 30 ml. E aí a Duda, ela dorme tarde, ela sempre dormiu tarde, né? Por isso que eu falei que esse roteiro que o pediatra me passou era o ideal, né? Mas ela dorme mais tarde, ela dorme tipo 10h30, 11 horas. Aí então ela mama 10 horas. E aí por volta de 10h30 eu escovo os dentinhos dela e daí ela vai dormir, né? O que aconteceu? Com 1 ano, eu fui no pediatra pra conversar com ele sobre os leites e tudo. E daí também, depois de 1 aninho, a criança já passa a comer a alimentação dos pais, no caso. Então, por isso é bom que a alimentação da família já esteja, não sei se a alimentação da sua família ainda não é uma alimentação tão saudável assim, aí já é bom ir organizando, porque com 1 ano a criança já pode comer a mesma refeição que a família. Só que essa refeição, ela não pode ser uma refeição com muito sal, né? Porque a criança tá começando agora. E depois de 1 ano, quando o pediatra liberou, eu ainda fiquei um tempo fazendo a alimentação da Duda separado, porque por causa do sal. Eu fui colocando sal na comida dela bem pouquinho. Então hoje ela já come da nossa comida, mas isso demorou um pouco, sabe? Então o que aconteceu? Com 1 ano, eu fui lá no pediatra. Aí foi esse roteiro aqui que ele me passou, ó. Tá vendo? Aí ele me passou essas opções de leite. Ela não gostou de nenhum. Não consegui dar o leite pra ela, né? Aí depois tinha... Não vi necessidade nessa vitamina de 3 frutas, porque ela comia as frutas, né? Ela come, ela gosta muito de frutas. Então, não faço. Aí o jantar, ele até colocou igual ao almoço, mas sempre que dá pra variar, eu vou variando, tá? Uma coisa que eu acho muito importante falar hoje é sobre a questão do BLW. Que tem muita dúvida sobre se começa a introdução alimentar com BLW, que é aquela alimentação que você dá para o bebê, o alimento, no caso, a banana inteira, para ele sentir a textura, por exemplo, a banana, né? Para ele sentir a textura e sentir o gosto. A manga, você entrega o pedaço da manga para a criança, né? A Duda não funcionou. O que eu fiz? Ela cheirava, às vezes até colocava na boca, mas não chegava a se alimentar. Então,
eu optei por fazer o método tradicional, ao invés do BLW. Aí eu dava para ela as papinhas, mas eu também entregava para ela o alimento, para ela sentir o cheiro, a textura do alimento que ela estava consumindo. Então, por exemplo, no dia que eu ia dar uma goiaba, eu raspava a goiaba, mas eu entregava para ela a fruta, para ela pegar, para ela sentir, tá? Porque em termos de nutrição, no meu caso, eu achei que ela não ela ia só enrolar e não ia comer nada, e realmente era o que acontecia. Então, por isso, eu entregava para ela a fruta. Depois, com o tempo, porque com o tempo também você tem que ir mudando a textura, né? De papinha para uma textura mais grossinha. Depois você muda para pedacinhos pequenos, para pedacinhos maiores. Então, aí eu entregava para ela o pedaço da fruta ou do vegetal, quando era papinha, no caso, do legume e tal, para ela ir sentindo, tá? Depois eu entregava também uma colherzinha. Aí era uma colherzinha para ela e uma para mim. Porque daí eu usava a colherzinha para colocar na boca dela e ela ficava brincando com a colherzinha dela. Aí logo depois ela já usava a colherzinha dela, sabe? Brincava até que ela já tava comendo sozinha. 9 meses mais ou menos ela já comia bem sozinha. Que eu falei do pediatra da Duda ter liberado tudo de uma vez foi porque ele sentiu que, como a Duda mamou em mim e ela não teve nenhuma reação alérgica, nem intolerância, nem nada, porque eu comia de tudo, então creio eu que foi por isso que ele liberou tudo de uma vez, tá? Mas existe a orientação de fazer a introdução com um alimento por vez. Você faz, por exemplo, começa com a batata doce. Aí você dá batata doce hoje, amanhã e depois. Nesses 3 dias, aí você observa se a criança não teve nenhuma reação de intolerância, nem de alergia, nem nada, né? E aí, por isso, a orientação de colocar um alimento por vez. Porque quando você coloca mais de um alimento, é mais difícil descobrir qual foi o alimento que causou aquela alergia ou aquela intolerância, se for o caso, né? Então, gente, ó, eu até tenho guardado um cardápio que eu montei pra Duda mais ou menos. Eu vou deixar aqui depois, aí vocês dão um print. E daí vocês montam o cardápio de vocês da maneira que vocês preferirem, né? Eles têm o grupo alimentar. Eu montei esse cardápio de acordo com esse grupo alimentar, sabe? E daí eu tenho até depois aqui, ó, uma receita de uma papinha para dormir e tudo, né? Aí fala da questão de não recomendar o feijão e tal. O que acontece? Eu comecei com a introdução alimentar da Duda e daí ela ficou assim com muita coisa. Quando foi com 8 meses mais ou menos, eu senti que ela não tava alimentando assim com tanto prazer igual era no início, né? E daí por isso eu corri atrás para verificar o que estava acontecendo, né? Se tinha alguma coisa errada e tudo. E aí eu encontrei aqui no YouTube uma nutricionista pediatra, salvo engano, o nome dela é Simone Schmidt. Nossa, se não for, me perdoe. Mas o nome do canal dela é Pra Papá. Então ela ensina tudo. Tem muita coisa lá, né? Desde o início aí até a idadezinha maior. Aí ela tem essas dicas de papinha, de sopinha para dormir, para aumentar a imunidade, essas coisas, né? E vocês procuram aqui no YouTube que o canal dela é Pra Papá, que é específico para essa alimentação infantil, tá? Então foi de acordo com o canal dela que eu montei o cardápio da Duda
porque daí lá ela passa os grupos alimentares, daí você monta de acordo com o que é melhor para você. Com ela também, que eu aprendi a congelar os alimentos, né, para facilitar, porque não dá conta não sei, as outras mães que têm ajuda, mas no meu caso eu era sozinha, né, com criança, com casa, com marido. Aí então eu congelava muita coisa e eu levava do interior, né, que é onde nós moramos hoje. Porque eu comprava aqui alimento orgânico. Toda quinta-feira aqui em Itapuranga tem a feirinha do produtor. Então aqui em Itapuranga toda quinta-feira tem a feirinha do produtor. Tem uma outra feira aqui no domingo também. Então a gente vinha final de semana, eu comprava no domingo, às vezes minha sogra comprava pra mim na quinta e eu levava pra Goiânia. Esses alimentos orgânicos daqui, eles duravam até 15 dias na geladeira sem estragar. Quando eu comprava lá em Goiânia, no supermercado, nossa, 4 dias já tava estragando na geladeira. Então por isso que eu congelava. E aí esses daqui eu levava porque era orgânico e porque durava mais também. E aí o que eu não consumia nesse período, que eu sabia que eu não ia consumir, eu congelava. O que é bom da papinha congelada? Para você manter a refeição completa, porque daí você precisa de 3 legumes, né? Você precisa da proteína, você precisa do carboidrato. Então, assim, se você pode fazer todo dia uma refeição fresquinha, ótimo. Eu não podia, então normalmente eu complementava. Então, às vezes eu tinha vagem congelada ou cenoura congelada. E aí eu fazia a proteína na hora, né? Ou eu tinha tudo congelado, ou eu fazia tudo fresquinho. Na verdade, o congelar é um quebra-galho. Por exemplo, se você precisa sair, você já leva a refeição pronta. Chega lá, é só esquentar, né? Porque não tem como você sair com seu bebê né, e dar para ele a mesma alimentação que vocês vão consumir numa festa, por exemplo, não tem jeito. Então daí esse é o bom das papinhas. Tudo isso eu aprendi no Pra Papá. E aí foi lá no Pra Papá quando a Duda, eu achei que ela tava reduzindo, né, o consumo dela, no caso. Eu vi que eu tinha pulado algumas etapas com esse negócio de começar tudo de uma vez. E aí lá ela fala, ó, eu vou deixar aqui pra vocês também, mas lá no canal dela tem tudo. Tá vendo aí? 7 meses. Combina um legumes, né? Um vegetal de cada grupo. Mais a carne no almoço. Aí no jantar ela já fala pra não colocar a proteína no caso, porque pro bebê se acalmar, ter a sensação de aconchego, né? Porque proteína é pesado pra noite. E aí, de 8 meses, de 8 a 12 meses, você já pode adicionar no jantar proteína, né? E aí, desses 8 meses, você já pode introduzir grãos e cereais, aí vai mudando a consistência de amassadinho para pedacinhos maiores, até chegar a refeição da família, né? E aí a questão do feijão, que é recomendado a partir de 8 meses, o suco é no máximo 100 ml por dia, né? No meu caso eu não dava muito suco para a Duda, mas quando dava também era bem pouquinho. Dá na consulta com o pediatra para a introdução dos sólidos, ele já me falou que eu podia consumir tudo, mas ele voltou à questão do não mel por causa do botulismo, água de coco, todo mundo acha que é muito saudável e mas pro adulto, pra criança não, por causa da alta concentração do sódio, então pode sobrecarregar os rins. Palmito também não é bom. Tem outros alimentos agora. Água de coco, o mel, palmito, que é proibido para menor de 1 ano. O amendoim, tá? Por causa do fato de
de desenvolver uma possível alergia por causa dessa introdução assim, é muito cedo do amendoim, assim como do leite de vaca, né? O orgânico no caso. A Duda hoje ela só toma esse leite, que ela não adaptou a nenhum leite modificado, no caso. Então, depois de 1 ano e 3 meses, eu comecei a dar para ela esse leite, que é proibido para menor, proibido entre aspas, né? Cada um filtra a informação de acordo com o que acredita, né? E aí, vamos falar proibido, porque é o termo que eu achei. Mas assim, é proibido para menor de 1 ano, porque considera-se que essa introdução precoce do leite de vaca, né, pode desenvolver a intolerância à lactose no caso, né? Mas é o que eu tô falando, é filtrar a informação. Você vê o que você acredita, o que dá certo para sua família, para sua rotina e segue, né, do seu jeito, com a ajuda dos profissionais, porque também a gente tem que ser humilde, né, e falar, ó, eu sou leiga, eu quero o melhor pro meu filho, pra minha filha, e ir adaptando, né. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada por assistir. Deixa o seu curtir, inscreva-se aqui no canal, compartilha para ajudar a divulgar. E aí, eu tô deixando aí os vídeos da Duda, da primeira papinha dela de frutinha, da primeira papinha de legumes, a reação dela, mais especificadamente alguns pontos que eu falei que eu acho importante. Espero que você curta. Obrigada, inscreva-se no canal. Um grande abraço e fica com Deus. Vem careta de volta. Abre boquinha, bananinha, meu amor. Desceu, meu filho? Tá gostoso o papá, meu filho? Tá gostoso o seu papazinho? Tá? Bananinha, que a maçã não deu certo. Hoje são 23 de junho. A Dudinha comeu a primeira frutinha. Comeu mais ou menos, né? Acho que ela comeu meia colher de sopa, mais ou menos. Meia colher de sobremesa ela deve ter comido. Primeiro a gente começou com a maçã, daí ela fez careta. Eu achei que ela ia aceitar melhor a banana, mas foi engano, acho que ela fez mais careta com a banana mesmo. Aí tentar, né, continuar todo dia, ver como que ela reage. Ontem que o pediatra liberou pra ela comer as papinhas, mas ele liberou tudo de uma vez. Frutinha, suco, papinha com carne e verdura, ele liberou tudo de uma vez. Hoje que eu vi o jeito que ela comeu tão pouquinho a fruta, né? Acho que vai demorar um tempão até ela fazer a refeição completa que ele falou.
Hoje são 30 de junho, foi a primeira papinha salgada da Eduarda. Salgada não, é só maneira de falar, porque tem só alho, cebola, cebolinha verde e tem um fiozinho de azeite também. A papinha dela hoje foi cenoura e abobrinha, porque o pediatra falou que ela podia comer de tudo e até me deu uma lista dos ingredientes, né? Aí ele falou que no caso seriam uns 5 mais ou menos para cada papinha. Só que em todas as pesquisas que eu li, fala pra gente começar com um único alimento. E aí eu fiquei na dúvida de colocar muita coisa para ela nesse início, né? Para ela acostumar o paladar. Então eu acho que realmente é melhor começar com um único alimento. Porque eu comecei com a cenoura e a abobrinha junto. Nos 50 gramas, ela comeu, não chegou a comer nem metade, né? Eu coloquei 50, eu pesei agora, sobraram 27, então ela comeu menos da metade da papinha. Mas e como eu comecei com cenoura e abobrinha, amanhã eu vou continuar com cenoura e abobrinha e daí a próxima eu vou colocar um único alimento até ela ir acostumando o paladar, igual realmente hoje eles fazem, né? Introduz um alimento por vez. O pediatra da Duda liberou tudo por vez, eu não concordei muito com ele. E ele falou também para colocar a carne já de imediato. Nas pesquisas fala pra gente colocar a carne bem por último já, quando o neném já estiver habituado, porque a carne ela é de difícil digestão, né? Então eu nem coloquei carne. Vou deixar para colocar a carne daqui umas 2 semanas, mais ou menos. Mas ela foi bem, ela comeu muito bem. Quase metade do que eu coloquei, né? Tem uma semana que ela começou com os sólidos e aí ela tava comendo só frutinha e água. Eu até dei suquinho para ela uns 2 dias, mas aí eu parei por causa do alto índice de glicose, que não é muito bom ficar dando suco. Então eu prefiro dar fruta e água. É assim que eu vou fazer. Então ela ficou uma semana só com frutinha e água e agora eu comecei com a papinha. Leite? Fala. O que que você quer? O que? Fala, o que que você quer? Hã? Leite. Leite. Fala, tchau, pessoal. Tchau. Um beijo.